Duração. Bem-vindo de volta ao nosso último tópico para este curso de renda fixa. Estaremos introduzido aos princípios básicos de análise de crédito, principalmente para empresas. Títulos. Nesta primeira lição iremos discutir os principais componentes do crédito. Risco. Juntamente com riscos relacionados ao crédito, vamos mergulhar direito em risco de crédito. É o risco associado com perdas sofridas pelo credor, falha do mutuário em fazer pagamentos em tempo hábil e pagamentos integrais de juros ou principal. O risco de crédito tem dois componentes: inadimplência, risco e perda. Gravidade. O risco de inadimplência é a probabilidade que um mutuário não paga juros ou pagar o principal quando devido um incumprimento pode levar a perdas de várias magnitudes. Na maioria dos casos, os credores podem recuperar algum valor, portanto, não haverá perda total no investimento. A gravidade da perda é uma estimativa do valor que o credor pode perder se o mutuário não pagar perda. A gravidade pode ser expressa como uma medida monetária valor ou como uma porcentagem de um título. Valor. A perda esperada é igual à severidade da perda multiplicada pelo padrão risco. Da mesma forma, a perda esperada pode ser declarado como um valor monetário ou como um porcentagem do valor de um título. A taxa de recuperação é a porcentagem de uma valor do título que um investidor receberá se o emissor. A taxa de recuperação padrão é igual a 1 menos a gravidade da perda em porcentagem. Termos então, por exemplo, se a probabilidade de inadimplência é de 1% e a gravidade da perda, em caso de inadimplência, é de 30% ou a perda esperada dos credores é de 0,3% de o valor do título. A taxa de recuperação de o vínculo é 70% dos títulos com risco de crédito são negociados em rendimentos mais elevados do que os títulos sem risco. Diferença de rendimento entre um crédito título de risco e um título sem risco de crédito de maturidade semelhante é chamado de rendimento. Por exemplo, se uma empresa de 2 anos o título está sendo negociado com um rendimento de 6% e o rendimento atual das notas do Tesouro de 2 anos 2,5%, o spread é mais 350 base pontos. Os preços dos títulos são inversamente relacionados para spreads. Um spread mais amplo implica uma menor preço de títulos e um spread mais estreito implica um preço mais alto. O tamanho do spread reflete a solvência do emissor e da liquidez do mercado para seus títulos. Risco de migração de crédito ou risco de rebaixamento é a possibilidade de que os spreads irão aumentar porque o emissor se tornou menos dignos de crédito. Como aprenderemos em uma lição posterior, agências de classificação de crédito atribuir classificações a obrigações e emissores e pode aumentar ou diminuir essas classificações. Ao longo do tempo, um rebaixamento de crédito irá geralmente causar a propagação do rendimento. O risco de liquidez do mercado é o risco de receber menos do que o valor de mercado quando vendendo um título devido a uma oferta de compra mais ampla. Spreads. Quando a liquidez é apertada, spread de rendimento aumenta. O risco de liquidez do mercado é maior para os laços de menos emissores com boa credibilidade. Também os títulos de emissores menores com relativamente pouco dívida negociada publicamente também têm maior liquidez de mercado. O risco e o risco de spread é o possibilidade de que um spread de títulos alargar devido a um ou ambos estes fatores. E isso é tudo por esta rápida lição onde aprendemos sobre crédito, riscos e riscos relacionados ao crédito. Bem-vindos de volta à nossa segunda lição sobre análise de crédito. Nesta lição iremos discutir a relação entre crédito, risco e estrutura de capital de uma empresa. Vamos mergulhar a qualidade de crédito de um título não apenas variam entre diferentes emissores. Títulos emitidos pelo mesmo emissor podem ter níveis variáveis de qualidade de crédito também. Isto ocorre devido às diferentes classificação por antiguidade ou prioridade de pagamento das ligações, a composição e distribuição entre unidades operacionais de uma passivos e patrimônio líquido da empresa, incluindo títulos de dívida bancária preferenciais. Ações e patrimônio líquido são referidos como sua capital estrutura. Algumas empresas têm estruturas de capital simples com todos os títulos igualmente classificados e emitidos por uma entidade operacional principal. Outras empresas tendem a ter processos mais complicados. Estruturas de capital. Eles podem ter muitas diferentes subsidiárias ou operações. Empresas que emitem seus próprios títulos com diferentes níveis de antiguidade
Classificações. A classificação refere-se à prioridade de pagamento em caso de padrão mais antigo ou mais alto. A dívida de classificação tem a primeira reivindicação sobre o fluxos de caixa e ativos do emissor, com o restante indo em direção ao próximo. Dívida de classificação mais alta. Entraremos em mais detalhes sobre isso depois. Em geral, a dívida garantida e dívida não garantida. Dívida garantida significa o detentor do título tem uma reivindicação direta sobre certos ativos e seu dinheiro associado. Os detentores de obrigações não garantidas têm apenas uma reivindicação geral sobre os ativos de um emissor e dinheiro fluxos. A dívida garantida pode ser ainda mais distinguido como primeiro lino ou primeiro hipoteca sênior garantida e júnior. Dívida garantida. A dívida não garantida pode ser dividida ainda mais em dívida sênior não garantida e dívida subordinada. A dívida subordinada pode ser subdividido em sênior, dívida subordinada e dívida subordinada júnior. Você pode ser perguntando por que emitir dívidas com tantas diferentes classificações de antiguidade da perspectiva dos emissores. A dívida garantida permite ao emissor reduzir os custos de juros por postagem ativos de alta qualidade como garantia. A emissão. A dívida subordinada, por outro lado, pode ser visto como uma alternativa à emissão de novas ações para emissores que não desejam diluir a emissão de ações existentes. Títulos subordinados podem ser uma opção viável. Opção. Apesar dos juros mais altos custos para um investidor, a variedade de rendimentos fornecidos pelos diferentes rankings títulos permitem que ela invista em empresa de acordo com seu investimento. Títulos garantidos com investimento objetivo. As classificações de notas podem ser atraentes para as instituições como companhias de seguros e fundos de pensão. Fundos cujo mandato lhes permite investir apenas em títulos com grau de investimento. Por outro lado, alguns investidores podem estar dispostos a comprar títulos subordinados apesar do risco de crédito, porque eles acreditam que o rendimento mais alto é adequado. Compensação pelo risco que eles perceber. Toda a dívida dentro do mesmo categoria é dita para azul ou ter mesma prioridade de reivindicações. A recuperação. As taxas são mais altas para dívidas com maior prioridade de reivindicações e diminuição com cada nível mais baixo de antiguidade e equidade. Os detentores têm a menor prioridade de preço e recuperação. Taxa. Em caso de inadimplência de um idoso, os detentores de títulos têm direitos sobre os ativos perante detentores de títulos júnior e ações detentores. Isso também é conhecido como estrutura em cascata, onde o mais alto os detentores de títulos de classificação são pagos integralmente primeiro antes que o excesso flua para os detentores de títulos com classificação mais alta. Portanto, exemplo, se esse valor for recuperado de liquidar os ativos da empresa e a seguir estão as obrigações devidas aos respectivos detentores de obrigações e acionistas. Apenas o título garantido. Os titulares devem receber o pagamento integral. Os detentores de títulos seniors não garantidos devem receber pagamento parcial e o restante não deveria receber nada. Tal prioridade estrita das reivindicações, no entanto, não é sempre aplicado na prática. Isto porque as falências podem ser caro e demora muito para resolver. Durante o processo de falência, o valor dos ativos de uma empresa podem se deteriorar devido à perda de clientes e principais funcionários, enquanto despesas legais. Às vezes, os detentores de dívida sênior pode simplesmente preferir uma resolução rápida e, por sua vez, contente-se com menos do que o total pagamento por meio de concessão de falência. Plano de reorganização. Portanto, embora em teoria a prioridade das reivindicações é absoluta por votação ou por ordem do Tribunal de Falências, o plano final pode diferir da prioridade absoluta. Em muitos casos, os detentores de dívida de menor prioridade podem receber o pagamento mesmo que os detentores de dívida sênior estejam não pago integralmente. Vejo você na próxima lição. Que bom que você voltou. Nesta lição iremos abordar as classificações de crédito e o papel de agências de classificação de crédito. Vamos começar. Em nossa última lição mencionamos que a qualidade do crédito não difere apenas entre diferentes emissores, mas também diferentes emissões do mesmo emissor. As agências de classificação de crédito avaliam o crédito qualidade tanto do emissor como do questões de dívida individuais e atribuição classificações para eles com base no seu risco. De AA é a classificação mais alta para títulos com classificações de BBB- ou superior são considerados títulos com grau de investimento. Classificados como BB+ ou inferior são considerados não são de grau de investimento e são frequentemente chamados títulos de alto rendimento ou títulos de alto risco. Os títulos em incumprimento são classificados como D pela norma e pobres e FIT e estão incluídos em categoria de classificação mais baixa da Moody's. Quando empresa não cumpre com uma de suas diversas obrigações. Provisões para títulos em circulação. Em títulos
Os contratos de trabalho podem desencadear o incumprimento da obrigação. Questões restantes também tal. A provisão é chamada de inadimplência cruzada. As classificações de crédito do emissor são chamadas classificações de famílias corporativas e são com base na credibilidade geral de a empresa. Os emissores são classificados em seus idosos não garantidos. As classificações específicas de emissão de dívidas são chamadas classificações de crédito corporativo. As classificações dependem da antiguidade de uma emissão de títulos e seus covenants. NAT é a prática das agências de classificação de atribuir classificações diferentes a títulos de o mesmo emissor. NAT é baseado em vários fatores, incluindo a antiguidade de os títulos e seu impacto no potencial gravidade da perda. Outro fator que a classificação. As agências consideram ao identificar uma questão. A classificação de crédito é estrutural. Subordinação em uma holding. Estruturar tanto a empresa mãe como a subsidiária pode ter dívidas pendentes. Os acordos de dívida da subsidiária podem restringir a transferência de dinheiro ou ativos a montante da empresa mãe antes a dívida da subsidiária é paga. Nesse caso, os títulos emitidos pela subsidiária têm direito de prioridade sobre os ativos da subsidiária em caso de padrão. Como tal, mesmo que o pai os títulos da empresa não são juniores aos subsidiárias vinculam a empresa mãe, os títulos são efetivamente subordinados a os títulos das subsidiárias. Isto pode ser uma razão para as agências de classificação classificarem os laços dos pais. O entalhe para baixo é mais comum para baixo. Emissores classificados. Maior risco de inadimplência leva para diferenças significativas entre taxas de recuperação de dívidas com diferentes antiguidade, levando a mais notação. Embora as classificações de crédito geralmente se mostrado bastante preciso como uma medida relativa do risco de incumprimento, ao longo confiar neles pode trazer alguns riscos. Listar 4 riscos específicos que podem resultar de depender de crédito. Classificações. Em primeiro lugar, as classificações de crédito são as classificações de crédito dinâmicas, mudam ao longo do tempo. Durante a vida de um título, um investidor não deve olhar para o presente e o passado classificações e assumir que as classificações permanecer nesse nível. Dito isto, classificações de crédito mais elevadas tendem a ser mais estável do que crédito mais baixo. Classificações além das classificações de crédito tendem a preços de mercado atrasados. Não somos apenas falando sobre a frequência das atualizações aqui, mas também a latência. Não é incomum que as classificações de crédito sejam atualizadas muito tempo depois que o preço de mercado se moveu. Resposta a um evento de crédito como tal. Investidores que aguardam mudanças em avaliações antes de fazer investimentos. Decisões podem estar em risco de com desempenho inferior ao de outros investidores que fazem decisões de portfólio antes da classificação. Agência. Mudanças que mencionamos sobre crédito. Classificações. Certos eventos como fluxo de caixa. Os problemas podem ser previstos através do estudo. As demonstrações financeiras da empresa. No entanto, um conjunto maior de eventos específicos para a empresa ou indústria pode ser difícil de avaliar e incorporar em exemplos de classificações de crédito. Incluem risco de litígio, como o controle do tabaco, leis que podem afetar as empresas de tabaco ou leis ambientais que podem afetar empresas químicas e de serviços públicos. Eventos imprevisíveis como fenômenos naturais, desastres, por exemplo, megaterremotos e tsunamis que atingiram o Japão em 2011 causaram um impacto severo no crédito a Tokyo Electric Power. Transações de alavancagem da empresa, como aquisições financiadas por dívida e grandes recompras de ações, também são difíceis de prever que tais transações afetam a estrutura de capital da empresa e em alguns casos afetam a qualidade do crédito de os títulos em circulação. E por último, as agências de classificação não são erros de classificação perfeita, ocorrem ao longo do tempo. Um exemplo notável é o classificações de MGS subprime dos Estados Unidos emitidas no meados dos anos 2000, que acabou sendo muito mais arriscado do que suas classificações sugeriam. Isto levou inevitavelmente à globalização, crise financeira em 2008. E isso conclui esta lição sobre classificações de crédito. Em nossa próxima lição, aprenderá o processo de análise do risco de crédito das empresas. Veja você. Em breve. Bem-vindo de volta. Agora vamos para o processo de análise de crédito. Nosso foco em esta lição será sobre a análise de dívida corporativa. Vamos começar. O objetivo da análise de crédito é avaliar a capacidade de um emissor de saldar sua dívida. Obrigações. Para atingir esse objetivo, os analistas devem avaliar a qualidade do crédito de a empresa e os fundamentos da indústria em que a empresa atua. O processo de análise de crédito pode ser resumido examinando as 4 principais componentes comumente conhecidos como os 4 Cs da análise de crédito.
Capacidade que se refere à capacidade do mutuário, capacidade de pagar as suas obrigações de dívida em tempo colateral, os ativos do empresa para recuperar perdas com títulos titulares em caso de padrão, os convênios que protegem o investidores, interesses e o caráter do gestão. No seu compromisso com a investidores passaremos por cada um deles. Estes em detalhes. Capacidade refere-se a uma empresa, capacidade do mutuário de pagar sua dívida. Obrigações em dia. Análise de capacidade envolve 3 níveis de avaliação: estrutura da indústria, fundamentos da indústria e companhia. Fundamentos: o primeiro nível de um crédito. A avaliação do analista é da indústria. Estrutura: a estrutura da indústria pode ser descrito pelas 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter são discutidas em detalhe sob a parcela de patrimônio do currículo CFA. Os mesmos fatores se aplicam à análise de crédito também. Resumidamente, os 5. As forças são a rivalidade entre as existentes concorrentes indústrias com forte rivalidade tende a ter menos fluxo de caixa, previsibilidade e, portanto, maior crédito risco. A ameaça de entrada de novos concorrentes. Indústrias com alta entrada, as barreiras tendem a ser mais rentáveis e têm menor risco de crédito porque os titulares não precisam de se manter preços para dissuadir novos entrada. O poder dos fornecedores. Uma indústria que depende de apenas alguns dos fornecedores tendem a ser menos lucrativos e tem maior risco de crédito. Isso é devido ao poder de negociação limitado para impedir que os fornecedores aumentem preços. O poder dos compradores. Indústrias que dependem fortemente de apenas alguns dos principais, os compradores têm maior risco de crédito porque o poder de negociação está com compradores e a ameaça de substituição. Indústrias que oferecem produtos e serviços que não têm boa ou substitutos com boa relação custo-benefício normalmente têm forte poder de precificação e têm menos crédito risco. O próximo nível é avaliar os fundamentos da indústria. Isso inclui estudar a influência de fatores macroeconômicos sobre a indústria, perspectivas de crescimento e fundamentos da indústria de lucratividade. A avaliação se concentra na indústria ciclicidade. As indústrias cíclicas são sensíveis ao desempenho econômico e tendem a ter ganhos mais voláteis, receitas e fluxos de caixa. Isso os torna mais arriscado do que indústrias não cíclicas. Perspectivas de crescimento da indústria mais fracas. Empresas em um ambiente de crescimento lento ou em declínio. A indústria está em uma situação mais vulnerável, posição de incumprimento dos seus estatísticas publicadas pela indústria da dívida. Os analistas podem obter uma compreensão de fundamentos da indústria pesquisando estatísticas publicadas. Essas estatísticas podem vir de agências de classificação de investimento, periódicos do setor bancário e governo, agências. O último nível de um crédito. Avaliação do analista é a empresa. Fundamentos: a empresa deve ser avaliada em sua posição competitiva. A participação de mercado muda ao longo do tempo e do custo. Estrutura em relação aos pares são alguns dos fatores para analisar o histórico operacional. Isso inclui estudando o desempenho da empresa em diferentes fases do ciclo de negócios e as tendências nas suas margens e receitas. O analista também deve observar se o histórico foi desenvolvido sob gestão atual ou se foi devido à gestão passada. Estratégia de gestão e execução. O analista deve examinar a solidez de a estratégia de gestão e sua capacidade para executar a estratégia. Os efeitos de as decisões da administração sobre títulos. Os detentores também devem ser considerados e proporções e análise de proporções, como discutiremos na próxima lição. Os índices de alavancagem e cobertura são ferramentas importantes para crédito análise. O segundo C é colateral. As garantias são os ativos do empresa que será liquidada para pagar os detentores da dívida em caso de a análise de garantias padrão é, portanto, mais importante para quem tem menos crédito. Empresas cujas chances de inadimplência são a valorização dos ativos de uma empresa pode ser difícil. O analista deve considerar o valor contábil ou valor de mercado do ativos. Um aspecto importante a considerar é a tangibilidade dos ativos. Os ativos intangíveis são particularmente difícil de avaliar. Consulte-o. Seção sobre ativos intangíveis na FRRA. Claro, se você não estiver familiarizado com intangível ativos, as patentes são geralmente consideradas ativos intangíveis de alta qualidade porque eles podem ser vendidos mais facilmente para gerar fluxos de caixa. O goodwill, por outro lado, não é considerado um bem intangível de alta qualidade. Ativo geralmente é escrito quando o desempenho da empresa é ruim. O ativo intangível a ser considerado é o ser humano e capital intelectual. Algumas empresas podem ter poucos ativos tangíveis, mas eles podem ter propriedade intelectual e
Capital intangível não registrado no balanço patrimonial que pode ser valioso. Os exemplos incluem empresas de software e gestão de investimentos. Empresas. Outro aspecto a considerar quando avaliar os ativos de uma empresa é despesas de depreciação. Uma empresa com alta despesa de depreciação em relação a suas despesas de capital podem sinalizar que os ativos estão se deteriorando enquanto as substituições não estão acompanhando. Isso pode levar à redução do fluxo de caixa operacional em o futuro e perdas potencialmente altas. Os analistas de gravidade também devem considerar a capitalização do mercado de ações. Uma ação que as negociações abaixo do valor contábil podem indicam que os ativos da empresa são de baixo qualidade. O terceiro C são os convênios. Os convênios são os termos e condições. Os mutuários e credores concordaram em, como parte de uma emissão de títulos covenants, proteger os credores, deixando alguns flexibilidade operacional para os tomadores. Para executar a empresa existem dois tipos de convênios: convênios afirmativos e negativos. Convênios. Os convênios afirmativos exigem que o mutuário para tomar certas ações, como fazendo o principal e os juros em dia, pagamentos mantendo certas condições financeiras, proporções dentro dos limites prescritos e para manter garantias em funcionamento. Ordem. Os convênios negativos restringem a mutuário de tomar certas ações, como incorrer em dívidas adicionais direcionando fluxos de caixa para acionistas em a forma de dividendos e ações, recompras ou envolvimento em fusões e aquisições. Pactos que são excessivamente restritivos de as atividades operacionais de um mutuário podem reduzir a capacidade de pagamento do mutuário. Não deveria ir para o outro extremo, onde os acordos simbólicos concedem aos mutuários altos flexibilidade operacional, mas pouca proteção aos mutuários. Um crédito cuidadoso. A análise deve incluir uma avaliação de se os convênios protegem os interesses dos detentores de títulos sem restringindo indevidamente os mutuários. Operacional. Atividades. O C final é personagem. Caráter refere-se à gestão, integridade e seu compromisso de retribuir o empréstimo. Embora o caráter do a gestão pode ser difícil de observar e analisar objetivamente, um analista pode fazer julgamentos calculados no seguindo maneiras: uma avaliação da solidez de estratégia de gestão, também da gestão histórico na execução de sua estratégia e operar uma empresa sem falências, reestruturações ou outras situações de angústia que levaram a empréstimos adicionais. Uso de políticas contábeis e fiscais, estratégias que podem estar escondendo problemas. Um analista deve estar atento a avisos, sinais como receita inadequada, políticas de reconhecimento frequentes, reformulações e mudanças frequentes auditórias, qualquer registro de fraude ou outro legal e regulatório, problemas e a história de sua tratamento de detentores de títulos. Um analista deve procurar tratamento tendencioso para acionistas em detrimento dos títulos detentores por meio de ações como dívida, aquisições financiadas e especiais dividendos, especialmente se eles levaram a classificação de crédito, rebaixamentos. E esses são os 4 Cs de análise de crédito. Ainda temos alguns negócios inacabados e isso é para discutir os índices de uma empresa no avaliação da capacidade da empresa. Faremos isso na próxima lição. Até mais. Bem-vindo de volta. Esta é a segunda parte do análise de crédito para entidades corporativas. Nosso foco para esta lição é aprender os cálculos e interpretações de índices financeiros usados na análise de crédito. Esta lição requer um estudo aprofundado, compreensão das demonstrações financeiras e índices financeiros. Se você não tem estudou relatórios financeiros e análise, mas você pode querer revisitar esta lição depois de você ter estudado FRA. Com isso de lado, vamos lá. Rolando para recapitular nossa última lição. Os 4 Cs para análise de crédito são cláusulas de garantia de capacidade, e a capacidade de caráter é do mutuário. Capacidade de pagar as suas obrigações de dívida em tempo para determinar uma empresa. Fundamentos: avaliamos sua competitividade e posicionar seu histórico operacional. Estratégia de gestão e execução e índices financeiros da empresa. Índice. A análise é uma parte importante da avaliação da capacidade do mutuário de analistas de crédito calculam empresa rácios para avaliar a viabilidade de uma empresa, para encontrar tendências ao longo do tempo e comparar empresas com médias do setor e pares. Antes dos índices de uma empresa pode ser calculado que os analistas de crédito devem primeiro determinar os lucros e o dinheiro fluxos da empresa que são necessários para serviço da dívida. Para fazer isso, o analista precisa estudar o financeiro. Declarações do empresa. Vamos primeiro dar uma olhada rápida.
Revisão de uma demonstração de resultados típica. O valor que uma empresa recebe de clientes é a receita se deduzirmos o custo dos bens ou serviços vendidos que obtemos. A receita bruta da empresa subtrai as despesas operacionais e as depreciação e amortização. Obtemos a lucro operacional ou EBIT. Os lucros antes de juros e impostos. Existem pequenas diferenças entre as operações renda e EBIT, mas para facilitar a compreensão, estamos assumindo que eles são os mesmos todos os itens até este ponto são considerados operacionais itens, que significam que são derivados de as operações do dia a dia para manter a negócios acontecendo. Aqui temos nosso primeiro proporção útil que os analistas de crédito procuram na margem operacional. Margem operacional é calculado como o lucro operacional dividido pela receita. Então, neste caso, a margem operacional da empresa é 26%. A margem operacional médio quanto lucro que uma empresa obtém com $1 de vendas. Então é uma boa proporção para comparar a eficiência operacional de uma empresa para seus pares. O resto dos itens são considerados itens não operacionais. Inclui rendimentos de juros e juros. Despesa após contabilizar tais itens. Obtemos os lucros antes dos impostos. Subtrair novamente as despesas com imposto de renda e obtemos o lucro líquido da continuação. Operações. Todos os itens até este ponto, diferente de ganhos ou perdas de a venda de ativos, pode ser considerada itens recorrentes. Este é o sustentável. Renda da empresa. Pode haver renda não recorrente, como renda de descontinuarão as operações e itens extraordinários. Se levarmos em conta tais itens, chegamos na net renda da empresa no período. Para análise de crédito que nos interessa, dinheiro que a empresa gera em base sustentável e contínua, como há alguns itens não monetários contabilizados. Pois na demonstração de resultados, métricas de lucratividade e fluxo de caixa deve excluir tais itens. Despesas de depreciação e amortização são os itens não monetários mais comuns, mas poderia haver outros como adiados. Impostos. Por outro lado, existem transações que envolvem dinheiro, mas não são registrados na demonstração de resultados do período. Isso inclui despesas de capital e investimentos em capital de giro, tais como as despesas são importantes para a continuidade operação da empresa e deve ser incluído na análise de crédito. Existem várias métricas que podem ser usadas para medir o lucro e o caixa fluxo que uma empresa gera de forma contínua e base sustentável. Discutiremos os 4 tipos mais comumente usados de lucro e fluxo de caixa. Métricas. EBITDA é o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização. Conforme mencionado anteriormente, despesas de depreciação e amortização não são dinheiro, então os adicionamos de volta ao lucro operacional. Este é um bom aproximação do caixa da empresa gera a partir de suas operações do dia a dia, disponível para pagar suas dívidas. Desvantagem de usar esta medida para a análise de crédito é que ela não ajustar para despesas de capital e investimentos em capital de giro, que são usos necessários de fundos para um funcionamento. Preocupação. O dinheiro necessário para esses usos é não disponível para dívida detentores. Outra métrica são os fundos de operações. Standard Import define FFO como lucro líquido das operações continuadas mais depreciação, amortização e outros itens não monetários. FFO é semelhante ao dinheiro fluxo de operações, exceto que exclui mudanças no capital de giro. Da mesma forma, tem a mesma desvantagem que EBITDA, que não se ajusta para despesas de capital e capital de giro. Investimentos. Em seguida temos o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o lucro líquido de operações contínuas mais depreciação e amortização e outros não monetários itens. Esta parte é a mesma que o FFO, mas também faz ajustes para capital, despesas e capital de giro. Investimentos. Este valor representa o quantidade de excesso de caixa da empresa gera após levar em conta o dinheiro gasto em investimentos para sustentar as operações da empresa. Isso é antes de qualquer pagamentos de dividendos, portanto o valor é disponível tanto para dívida quanto para patrimônio. Detentores. Uma métrica mais precisa para a análise de crédito é considerar a gratuidade. Fluxo de caixa após dividendos. Este é o fluxo de caixa livre menos os dividendos. Se o fluxo de caixa livre após dividendos é maior que zero, representa dinheiro que poderiam pagar dívidas ou acumular no balanço patrimonial. Qualquer resultado é forma de desalavancagem de um positivo indicador de solvência. Vamos consolidar alguns dos números que temos necessidade de crédito. Análise. O EBITDA é $26.000 mais $4.000, que é
$30.000 o FFO é $17.500 mais $4.000 que é $21.500. Digamos que os dividendos pagos sejam $2.500, portanto, o fluxo de caixa livre após dividendos é 17.500 mais 4.000 menos 4.000, 3.000. $2.500, isso é $12.000. Outra figura útil que irá nos permite calcular proporções significativas. Esta é a despesa de juros. Esta é o valor que a empresa pagou em juros. Custos da sua dívida para o período. Com todos esses números de lado, vamos voltar. Nosso foco no balanço. A chave e o valor que precisamos do balanço é a dívida total em aberto detida pela empresa. Isso inclui todos os de curto prazo, dívida remunerada e todas as dívidas de longo prazo. Dívida. Um analista também deve fazer ajustes para incluir outras obrigações como planos de pensão subfinanciados e passivos fora do balanço, como arrendamentos operacionais. O balanço também nos diz quanto é o patrimônio líquido total de a empresa. É quando somamos o total dívida e patrimônio líquido total, obtemos o total capital que é investido na empresa. Com esses números vamos finalmente calcular alguns proporções. A primeira categoria de proporções, vamos dar uma olhada na alavancagem. Rácios. O princípio dos rácios de alavancagem é comparar a dívida total pendente detido pela empresa contra a rentabilidade ou valor de investimento. Uma maior relação dívida/EBITDA indica maior alavancagem e maior risco de crédito. Este rácio é mais volátil para empresas em indústrias cíclicas ou com alta alavancagem operacional devido à sua alta variabilidade do EBITDA para maior. A relação FFO/dívida indica mais dinheiro fluxo para o serviço da dívida e, portanto, menor risco de crédito. Da mesma forma, um maior fluxo de caixa livre. A relação fluxo/dívida indica mais dinheiro fluxo para o serviço da dívida e, portanto, menor crédito risco. A relação dívida/capital representa a porcentagem do capital estrutura financiada por dívida. A superior proporção indica maior alavancagem e maior risco de crédito. Se o financeiro declarações listam valores elevados para ativos intangíveis, como ágil, e o analista pode querer excluir tais itens se forem avaliados como sendo de questionável avaliação. Vamos fazer um exercício rápido. Veja se você puder calcular essas 4 alavancagens proporções. Pause o vídeo agora e calcule seu resposta. E estamos de volta. Tudo isso é apenas conexão direta do figuras. Verifique suas respostas para ver se você acertou. Vamos passar para a segunda categoria, taxas de cobertura. O princípio é medir a capacidade do mutuário de gerar fluxos de caixa para atender aos juros pagamentos. Então o numerador é alguma medida do fluxo de caixa, enquanto o denominador é a despesa de juros. Em a demonstração de resultados, os dois mais os índices de cobertura comumente usados são EBIT para taxa de juros e EBITDA para taxa de juros. Um EBIT mais alto para juros. A proporção indica mais fluxos de caixa para custos de juros de serviço, significando que há um menor risco de crédito. Este é o mesmo para a relação EBITDA/juros. A relação é usada com mais frequência do que o EBIT para a relação de juros, como o EBITDA é antes despesa de depreciação e amortização. Essa proporção será maior e mais agressivo que o EBIT. Versão. Agora é a sua vez de fazer algumas. Exercite novamente. Calcule os dois índices de cobertura para esta empresa. Pausa o vídeo agora para descobrir seu respostas. E estamos de volta novamente. Isso é apenas agarrando-se diretamente ao figuras. Verifique se você obteve os números corretos. Então agora calculamos um monte de números e índices para esta empresa. Como eles ajudam a descobrir o classificação de crédito apropriada para agências de classificação de empresas públicas. Valores de referência para índices financeiros que estão associados a cada classificação. Classificação. Existe um conjunto de índices de referência para cada um dos principais. Os analistas de crédito da indústria podem avaliar as classificações de crédito do emissor esperadas com base sobre os índices da empresa em relação a esses benchmarks. Então, por exemplo, se esses são os índices de referência para emissões de títulos do setor em que a empresa X atua, nós podemos traçar as proporções que calculamos para a empresa X na escala de referência. Podemos observe que a maioria das proporções atender pelo menos a classificação AA. Então, a classificação de crédito provável para a empresa X é AA, e isso conclui esta segunda parte. Na análise de crédito corporativo, onde nós foco na análise de razão, a seguir nós examinar alguns dos fatores que afetam os spreads de rendimento em títulos corporativos. Até breve.
Bem-vindo de volta. Este será um rápido lição sobre rendimentos e spreads de crédito. Especialmente para a dívida corporativa, vamos mergulhar de cabeça. Relembre a lição sobre riscos de crédito. Aprendemos que títulos com risco de crédito negocie com rendimentos mais elevados do que sem risco títulos. A diferença de rendimento entre um título com risco de crédito e um título sem risco de crédito, título de maturidade semelhante, é chamado de spread de rendimento. O tamanho do spread reflete a credibilidade do emissor e a liquidez do mercado para seus títulos. Uma diminuição em a solvência do emissor irá resultar num aumento da propagação e numa a diminuição da liquidez também irá aumentar a propagação. Além destes dois fatores, spreads em todos os títulos corporativos pode ser afetado por uma série de fatores, com emissores de qualidade inferior normalmente experimentando maior volatilidade de spread. Esses fatores, que são frequentemente vinculados, incluem o ciclo de crédito, percepção do mercado sobre o crédito geral. O risco é cíclico, assim como o ciclo de crédito melhora os spreads de crédito, irá estreitar. Os spreads são mais apertados no topo ou perto dele do ciclo de crédito quando as finanças, os mercados acreditam que o risco é baixo. Por outro lado, a deterioração do ciclo de crédito causará os spreads de crédito vão aumentar, eles são os mais amplos na parte inferior ou perto da parte inferior do crédito ciclo em que os mercados financeiros acreditam o risco é alto. Outro fator é o condições econômicas mais amplas. O fortalecimento da economia causará crédito. Os spreads devem diminuir porque os investidores antecipar que as medidas de crédito irão melhorar devido ao aumento do fluxo de caixa corporativo, portanto, reduzindo o risco de inadimplência na economia surpreendentemente enfraquecida. As condições levarão os investidores a desejar um maior prêmio de risco e impulso geral. O crédito se espalha mais amplamente em seguida, o mercado financeiro geral. Desempenho incluindo ações em forte. Os spreads de crédito dos mercados tendem a estreitar. Os spreads também costumam diminuir em um ambiente de baixa volatilidade estável como os investidores tendem a recorrer a rendimento em mercados financeiros fracos. Crédito. Os spreads tendem a ampliar. Outro fator é o corretor negociante capital. Isso tem a ver com corretor, disposição dos revendedores em fornecer capital suficiente para a criação de mercado, porque a maioria dos títulos são negociados. Investidores de balcão precisam de corretor revendedores para fornecer capital de criação de mercado. Para que os mercados de títulos funcionem quando o corretor, os revendedores fornecem rendimento de capital suficiente. Os spreads são mais estreitos quando o capital de mercado torna-se escasso. Os spreads de rendimento podem ampliar. Um bom exemplo é o global crise financeira em 2008. Vários grandes contrapartes corretoras ou falharam ou foram assumidos por outro. Isto reduziu bastante o capital total disponível para criar mercados e rendimentos. Os spreads aumentam significativamente à medida que resultado. E por último, o mercado geral. Demanda versus oferta. Quando a demanda é mais alta do que os spreads de oferta podem estreito. Por outro lado, os spreads aumentam quando a oferta supera a demanda. Isso pode acontecem durante períodos de grande volume de novos problemas. Os spreads de oferta podem aumentar, pois não há demanda suficiente para absorver todos os novos questões. Então, em resumo, essas 5 são algumas dos fatores que afetam os spreads de rendimento para títulos corporativos. No entanto, eles não afetam todos os títulos corporativos igualmente. Rendimentos spreads em questões de menor qualidade tendem a ser mais volátil do que os spreads em posições mais altas. Problemas de qualidade. Aí vem a questão. Dada uma mudança no spread de um título, o que é a mudança correspondente no preço de o vínculo que aprendemos isso no tópico anterior sobre duração. A mudança em o preço de um título é o negativo do duração modificada vezes a mudança em rendimento do título. Desde o spread de rendimento é um componente do rendimento do título. Podemos expressar isso como o negativo de a duração modificada multiplicada pela mudança no spread do título. Se você se lembra, esse relacionamento é apenas preciso para uma pequena mudança na propagação, como o preço real para espalhar o relacionamento. É uma curva convexa. Para mudanças maiores em spreads devemos adicionar em uma convexidade ajuste para levar em conta a curvatura do spread de preços. Relacionamento. Consulte novamente a lição sobre duração modificada aproximada e ajustes de convexidade para mais detalhes sobre como fazer esses cálculos. E isso conclui esta lição sobre crédito, rendimentos e spreads para dívida corporativa. Vejo vocês na próxima lição. Até agora nos concentramos principalmente em análise de crédito para grau de investimento. Títulos corporativos. Embora muitos dos princípios são aplicáveis a outros segmentos de risco de crédito do mercado de títulos, existem algumas diferenças que precisam ser
ser considerado. Vamos agora nos concentrar em considerações especiais na avaliação do solvência de empresas de alto rendimento, títulos de alto rendimento ou sem grau de investimento. Os títulos corporativos são classificados abaixo de BBB- pelas agências de classificação de crédito. Os títulos também são chamados de títulos de alto risco porque do seu maior risco de crédito percebido. Algumas das razões pelas quais alguns títulos são dados que tais classificações podem incluir altamente estrutura de capital alavancada fraca ou histórico operacional limitado baixo ou fluxo de caixa livre negativo altamente cíclico, baixa confiança empresarial na gestão. Vantagens competitivas pouco claras, passivos fora do balanço e indústria em declínio porque os títulos de alto rendimento têm taxas mais altas. Risco de inadimplência do que títulos com grau de investimento. Mais atenção deve ser dada à recuperação. Análise. Consequentemente, a análise de um emissor normalmente é mais aprofundado do que a análise de grau de investimento e, portanto, tem considerações especiais. Especificamente maior foco no emissor, liquidez e dinheiro. Fluxo financeiro detalhado. Projeções, compreensão detalhada e análise da dívida. Estrutura de compreensão dos emissores corporativo. Estrutura e convênios. Nós iremos através de cada um deles em detalhe. Liquidez refere-se à disponibilidade de dinheiro e é fundamental para emissores de alto rendimento. Esses emissores têm acesso limitado a empréstimos adicionais. E os fundos disponíveis tendem a ser mais notícias específicas de empresas ruins e caras. Condições difíceis do mercado financeiro pode secar rapidamente a liquidez da dívida. Mercados. Muitos emissores de alto rendimento são propriedade privada e não pode ter acesso ao público. Mercados de ações para financiamento. Como tal, a liquidez do emissor é um foco fundamental em alta análise de rendimento. Fontes de liquidez da mais forte para os mais fracos são o dinheiro no balanço. Isso é fácil de ver e evidente, pois uma fonte de pagamento de dívidas trabalhando o capital, que é o ativo circulante, menos o passivo circulante sobre o balanço patrimonial. O capital de giro pode ser grande fonte ou uso de liquidez. O analista deve examinar seu uso no ciclo de conversão de caixa da empresa e seu papel nas operações de uma empresa. O fluxo de caixa operacional é uma fonte imediata de liquidez à medida que as vendas se transformam em recebíveis, que movimentam dinheiro em um período relativamente curto. Período. Linhas bancárias ou facilidades de crédito. Pode ser uma importante fonte de liquidez, embora possa haver alguns convênios relativo ao uso do banco. Linhas. Como mencionado anteriormente, patrimônio líquido. A emissão pode não ser uma fonte confiável de liquidez porque o emissor é privado, ou por causa de más condições de mercado. As vendas de ativos são as menos confiáveis fonte de liquidez porque tanto o valor potencial e o tempo real de o fechamento pode ser altamente incerto para um emissor de alto rendimento com poucas ou não confiáveis fontes de liquidez. Quantidades significativas de dívidas com vencimento dentro de um curto espaço de tempo pode indicar potencial inadimplência. Ficar sem dinheiro, sem acesso a financiamento externo para refinanciar ou pagar a dívida existente é a principal razão pela qual o alto rendimento. Emissores inadimplentes para títulos financeiros de alto rendimento. Empresas que são altamente alavancadas e dependem sobre o financiamento de ativos de longo prazo com a liquidez dos passivos de curto prazo é crítico. A próxima consideração é projeções financeiras porque alto rendimento. As empresas têm menos espaço para erros. É importante prever ganhos futuros e fluxo de caixa ao longo de vários anos para avaliar se o emissor corre risco de padrão. Além disso, o analista deve projeto de mudanças no capital, despesas e capital de giro. Deve ser dada ênfase especial a cenários de estresse realistas que poderiam expor mutuário. Vulnerabilidades. A seguir, analisamos a dívida estrutura. Os emissores de alto rendimento tendem a ter estruturas de capital que incluem diferentes tipos de dívida com vários níveis de antiguidade e, portanto, variáveis níveis de severidade de perda potencial. As estruturas de capital normalmente incluem dívida bancária garantida, em segundo lugar dívida sênior, dívida não garantida, dívida subordinada e ações preferenciais. Algumas delas, especialmente a dívida subordinada, pode ser conversível em comum ações. Empresas de alto rendimento para as quais a dívida garantida representa uma elevada proporção da estrutura de capital é dita ser pesados e têm menos capacidade de ter novos empréstimos bancários em períodos financeiramente estressantes. Eles são mais propensos à inadimplência e ter menor taxas de recuperação para dívidas não garantidas. Detentores. Um analista de crédito deve calcular índices de alavancagem para cada nível da estrutura da dívida a fim de
Determinar o quão pesada é a dívida de uma empresa. Estrutura é, por exemplo, aqui está um pouco de as informações financeiras da empresa topo pesado e topo leve da empresa. Vamos calcular os índices de alavancagem por meio de cada nível de dívida. A dívida garantida. A alavancagem é a quantidade de dívida garantida dividido pelo EBITDA. Descobrimos que topo pesado tem uma proporção muito maior de 12,3 vezes contra 3,3 vezes para a luz. A alavancagem não garantida. Garantida é o valor garantido mais sênior. Dívida não garantida dividida pelo EBITDA e a alavancagem total da dívida é o total. Dívida dividida pelo EBITDA. A alavancagem líquida é a dívida total menos o dinheiro disponível dividido por EBITDA. Como podemos observar a partir disto? Exemplo, embora o total e o líquido, a alavancagem das duas empresas é comparável. A estrutura da dívida para o topo pesado é muito mais pesado do que leve. Este sugere que a parte superior clara pode ter mais capacidade de tomar empréstimos bancários quando em dificuldades financeiras, reduzindo a probabilidade de inadimplência. Além disso, detentores de dívida não garantida de alto nível podem ter uma porcentagem maior de ativos disponível para eles. Isso torna o LICTOPS dívida não garantida mais atraente do que isso de pesado. Continuando, vamos dar uma olhada no corporativo. Estrutura. Muitas empresas de alto rendimento usam uma estrutura de holding, uma empresa mãe. A empresa recebe dividendos da lucros das subsidiárias como seu principal fonte de receita operacional. No entanto, os titulares das subsidiárias devem ser pagos sobre os lucros da subsidiária antes que o excesso possa ser pago ao pai, que por sua vez paga a si próprio. Detentores de títulos. Isso é conhecido como estrutural subordinação, que significa que os laços emitidos pelos pais são efetivamente subordinados aos títulos emitidos pela subsidiária. Apesar estrutural subordinação de crédito de uma empresa mãe, a classificação pode ser superior às subsidiárias classificações porque os pais podem se beneficiar de ter acesso a múltiplos recursos financeiros fluide diversos subsidiárias. E nossa última especial consideração são convênios. Isto é especialmente importante para alto rendimento títulos devido à sua reduzida margem de os principais convênios a serem examinados incluem mudança de controle. Colocar convênios. O acordo dá aos detentores de dívidas o direito de exigir que o emissor recompre a dívida, normalmente para par ou ligeiramente acima do par no caso de uma aquisição. O acordo visa proteger os credores de ser exposto a um mais fraco mutuário endividado em consequência da aquisição para títulos com grau de investimento. Uma mudança de controle normalmente se aplica somente se a aquisição do mutuário resulta em um rebaixamento da classificação para baixo grau de investimento. O acordo de pagamentos restritos é destinado a proteger os credores, limitando a forma como muito dinheiro pode ser pago para acionistas ao longo do tempo. O restrito quantidade, no entanto, pode crescer com o aumento lucros retidos ou fluxo de caixa, dando gestão mais flexibilidade para fazer pagamentos. As limitações de lien. O pacto visa impor limites sobre quanta dívida garantida o emissor pode ter. Os detentores de dívida não garantida preferem o emissor ter menos dívida garantida, que aumenta o valor de recuperação disponível a eles em caso de inadimplência. Outro aliança comum é classificar subsidiárias como restritas ou irrestrito. Conforme explicado anteriormente, os títulos emitidos por uma empresa mãe são tecnicamente subordinados aos seus títulos subsidiários devido a fatores estruturais. Subordinação. No entanto, se houver um acordo que classifica a subsidiária como uma subsidiária restrita, os fluxos de caixa e os ativos podem ser usados para pagar a dívida da empresa mãe. Isso torna o laços dos pais pere prosseguir com os títulos de restrição subsidiárias. As subsidiárias restritas são normalmente a maior empresa holding. Subsidiárias que possuem ativos significativos ativos além das cláusulas impostas pelos títulos. Os bancos detentores também impõem cláusulas restritivas a um alto rendimento. Os convênios bancários do emissor são normalmente mais restritivas do que as cláusulas de títulos. Quando os acordos são violados, os bancos podem bloquear empréstimos adicionais até que a violação seja corrigida. Se uma violação não for remediada, os bancos podem desencadear um incumprimento por acelerar o reembolso integral de um empréstimo. E assim discutimos os 5 especiais considerações na análise de alta. Emissores de rendimento. Os títulos de alto rendimento podem ser vistos como um híbrido de grau de investimento. Títulos e ações, embora seu preço e os movimentos de propagação são influenciados por mudanças na taxa de juros, são menores extensão do que os títulos com grau de investimento. Eles mostram maior correlação com movimentos nos mercados de ações, que são altamente
Influenciado pelo crescimento econômico de fato retornos históricos em títulos de alto rendimento. E o desvio padrão daqueles os retornos ficam em algum lugar entre títulos com grau de investimento e ações como tal. A análise de alto rendimento pode incluir algumas das mesmas técnicas que a análise do mercado de ações, como valor empresarial. O valor empresarial é uma medida do valor de um negócio. Antes de qualquer prêmio de aquisição, imagine se você quer assumir 100% de uma empresa. Você terá que comprar toda a dívida que a empresa deve mais todos os ações dos acionistas existentes em valor de mercado. Quando você assume o empresa, você também assume todo o dinheiro que ele detém, então o dinheiro líquido para tomar sobre a empresa é a dívida total mais capitalização do mercado de ações menos a excesso de caixa. Este é o valor da empresa. A análise de valor empresarial pode indicar o potencial de uma empresa para alavancagem adicional ou o potencial danos ao crédito que podem resultar de uma aquisição alavancada. Um analista pode comparar empresas com base nas diferenças entre seu EV para EBITDA e dívida para EBITDA. Razões dar empresas com uma diferença maior entre essas proporções a maior equidade em relação à sua dívida e, portanto, tem menos risco de crédito. E isso conclui esta lição sobre considerações especiais para alto rendimento. Análise de crédito de títulos. A seguir, iremos discutir as considerações especiais para dívida soberana e não soberana. Títulos do governo. Veja. Você e estamos na nossa última lição de este tópico. Ao contrário dos títulos de alto rendimento, chances de inadimplência de dívida soberana e dívida pública não soberana é relativamente baixo. Os analistas de crédito precisarão para focar em diferentes aspectos do emissores que discutiremos neste lição. Vamos começar com a dívida soberana. A dívida soberana é emitida por entidades nacionais, governos. As duas questões-chave para análise de crédito soberano são as capacidade de pagamento do governo e sua disposição para pagar. A disposição para pagar é um fator único e importante para dívida soberana porque, devido ao princípio da imunidade soberana, os investidores geralmente não conseguem forçar um soberano para pagar suas dívidas. Soberano. A imunidade impede que os governos sejam. O currículo CFA apresenta uma base estrutura para avaliar a soberania, crédito e atribuição de dívida soberana. Classificações. Isso inclui 5 áreas principais. Em primeiro lugar, a eficácia institucional dos atributos desejáveis do governo, incluir um histórico de sucesso e política previsível, a ausência de corrupção e um compromisso por parte da governo para honrar dívidas. Em segundo lugar, a estrutura econômica e perspectivas de crescimento desejáveis. Atributos incluem estável e acima crescimento médio do PIB de um país jovem e em crescimento, população com alta renda per capita e uma público enxuto. Setor terceiro, a país internacional. Posição de investimento. Atributos desejáveis incluem uma grande reserva estrangeira baixa, dívida externa em relação à conta corrente, recibos e uma moeda que está ativamente comercializado e utilizado em mercados internacionais. Em quarto lugar, o desempenho fiscal e flexibilidade do governo desejável. Atributos incluem a vontade e capacidade de aumentar a receita ou cortar despesas para garantir o serviço da dívida, bem como uma tendência estável ou decrescente em dívida como uma porcentagem de PIB. E por último, a flexibilidade monetária do governo. Os atributos desejáveis incluem a manutenção uma moeda flutuante livre para máximo eficácia da política monetária, credível e operacionalmente independente Banco Central e um banco bem desenvolvido sistema bancário no. As agências de classificação de crédito do país atribuem cada governo nacional 2 classificações por classificação de dívida em moeda local e estrangeira. Classificação da dívida em moeda. A classificação da a dívida denominada em moeda estrangeira tende a ser menor que a moeda local. Dívida ao contrário da dívida em moeda local, que pode ser reembolsado simplesmente imprimindo dinheiro. Moeda estrangeira tem que ser comprada no abrir mercado. Se um governo imprime mais localmente moeda para comprar moeda estrangeira para pagar, isso tem um efeito depreciativo sobre a moeda local. Isso significa que o governo tem que imprimir ainda mais moeda para pagar a mesma dívida. Como tal, um governo não pode sair da crise imprimindo uma dívida em moeda estrangeira. Esta é a razão pela qual as taxas de incumprimento em dívida estrangeira, a dívida em moeda é maior e, portanto, merecem uma nota menor. Os soberanos são os maiores emissores de dívida pública, mas governos não soberanos como
Governos municipais de estados ou províncias e entidades governamentais que emitir títulos por conta própria, também títulos dos Estados Unidos emitidos por estados locais. Os governos são conhecidos como títulos municipais e são uma parte significativa da pagamentos de juros do mercado geral de títulos dos Estados Unidos. De títulos municipais são geralmente isentos dos impostos sobre o rendimento nacional e dos seus. As taxas de inadimplência são muito baixas em relação a corporativo títulos. A maioria dos títulos municipais pode ser classificados como títulos de obrigação geral ou títulos de receita obrigação geral. Os títulos são títulos não garantidos lastreados pelo crédito de fé plena da emissora entidade governamental, o que significa que eles são apoiados pelo seu poder tributário. Ao contrário, governos municipais soberanos não podem imprimir dinheiro para pagar a dívida. Muito do dinheiro para pagar a dívida tem que vir dos seus impostos locais. Como tal, um analista de crédito deve se concentrar em economia local para determinar a solvência de uma obrigação geral. Os fatores econômicos a serem avaliados: incluir tendências de emprego per capita, imposto de renda e dívida per capita com base no imposto, dimensões demográficas e a capacidade para atrair novos empregos, variabilidade da receita. Sobre os ciclos econômicos também é um aspecto importante. Se o governo local depende muito de variáveis impostos como ganhos de capital e vendas impostos, isso sinaliza maior risco de crédito. Os analistas também devem levar em consideração obrigações de longo prazo, como pensões subfinanciadas e pós-aposentadoria. Benefícios que podem ter um impacto significativo e efeito sobre os fluxos de caixa do mercado local. Os títulos de receita do governo são emitidos para financiar projetos específicos como aeroportos, pontes com pedágio, hospitais e instalações de geração de energia. Eles frequentemente têm maior risco de crédito do que o geral obrigações, porque o projeto é a única fonte de fundos para atender à análise da dívida dos títulos de receita. Deve, portanto, concentre-se na análise do projeto usando técnicas semelhantes a aqueles para análise corporativa títulos. E isso conclui este tópico sobre os fundamentos da análise de crédito. A seguir, algo realmente especial para você. Não perca!